E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso cronograma de 80 dias da segunda fase de Direito Administrativo. Meu nome é Marcos Oliveira, eu componho aqui a segunda fase, juntamente com uma equipe muito especial, muito capacitada, que daqui a pouco eu vou apresentar. E eu queria primeiro dar as boas-vindas para vocês que estão aí na repescagem. Eu sei que se você está na repescagem é porque você não foi aprovado, não foi aprovado, então não é um momento tão feliz assim, mas é hora de reprogramar as nossas rotas, de entender por que não houve essa aprovação, se foi por uma questão de falta de treino, se foi por uma questão de falta de preparação. A gente precisa identificar o que é que houve aí de fato, né? O que é que houve, o que é que aconteceu na sua preparação para que você não fosse aprovada, não fosse aprovado. O importante é que você levante a cabeça e entenda que vai ser neste exame que você vai passar. A gente está aqui para lutar com todas as nossas forças, com todos os instrumentos que nós temos, para que você, nesse exame 39, seja aprovada. Faltam 80 dias, então é necessário que você comece agora, né? Você que não foi aprovado, acabamos de ter o resultado definitivo da segunda fase, é importante que você comece agora, não perca mais tempo no início da sua preparação. Tá bom? E se você conhece alguém que também está na repescagem, que também vai fazer a segunda fase de administrativo, convida para ver esse vídeo, convida para ver essa aula de abertura do cronograma de 80 dias, conhecer a nossa metodologia, conhecer como é que funciona a segunda fase de administrativo e tenha certeza absoluta que você não vai se arrepender. A nossa segunda fase de administrativo realmente é sensacional. Basta conversar, conversa aí com os alunos que já fizeram o nosso curso, que são só elogios, né? É claro que eu falo isso com orgulho, não com a vaidade, mas com orgulho, porque de fato os nossos resultados são muito bons e a nossa metodologia realmente é incrível. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu curso. A gente vai agora traçar nesse momento algumas estratégias. Primeiro eu vou apresentar a nossa equipe, depois a gente vai falar um pouquinho do cronograma de 80 dias, a gente vai ter aí um e-book com tudo isso para você. E em seguida a gente conversa sobre algumas coisas propriamente da repescagem, algumas perguntas que a gente precisa responder para você que não foi aprovado ainda, para você que não foi aprovada ainda na segunda fase, tá bom? Vamos começar então? Então primeiro eu vou apresentar para vocês a nossa equipe, eu, professor Marcos Oliveira, meu grande amigo Daniel Lamounier e a minha amiga Carol Macaubal, minha grande amiga Carol Macaubal, nós três estamos aí tipo na linha de frente da segunda fase, né? A Carol e o Daniel, eles trabalham na parte processual, o Daniel também entra na parte de direito material e eu, Marcos, entro na parte de direito material exclusivamente. Na segunda fase, eu não dou aula de peças. Claro que a gente acaba falando de peças também, quando a gente corrige simulados, quando a gente dá as aulas de direito material, mas o foco mesmo da parte processual fica com o Dani e com a Carol. A parte das ações constitucionais, não, mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, os recursos, né? A Carol quem dá os recursos. E é isso, então essa é a nossa equipe. Na linha de frente somos nós, mas nós temos uma equipe que está aí nos bastidores trabalhando para vocês, que é a nossa equipe de tutoras, de assistentes, que vão fazer a correção individualizada do simulado que vocês fizerem. Aqui no meu curso nós temos bastante simulados, porque nós entendemos que o treino é fundamental, e a maior parte desses simulados, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tem correção individualizada. E, gente, tem que ser assim. Porque a correção individualizada vai apontar realmente para você quais são as suas deficiências, naquilo que você precisa melhorar, ou até também elogiar, eventualmente elogiar, se você está indo bem, se você acertou uma questão difícil, correção individualizada. Então nós temos a Laiane, a Flaviane, que a gente chama de Flávia, a Ana e a Gabi, que estão aí nesses bastidores e não menos importantes, porque os simulados, essa parte dos simulados do treino é fundamental para a sua aprovação. Sem treino, não tem aprovação, tá bom? Então, nós temos essa equipe de assistentes, professores assistentes, que também vão acompanhar vocês. Aqui tem algumas informações sobre o curso, depois eu recomendo que vocês leiam, né? Nós temos aí um cronograma de 80 dias, mapa de teses, peças mestras, 15 provas anteriores corrigidas e por aí vai. Então essas informações aí a gente vai deixar para vocês darem uma olhada depois, tá bom? Daqui eu queria extrair daqui a pouco, vou falar, na verdade, daqui a pouco, dos simulados, dos estudos dirigidos e das provas simuladas, tá bom? Mas primeiro a gente vai
avançar mais um pouquinho aqui no nosso cronograma. Aqui, gente, nós temos um índice temático dos temas, temático, né? Dos temas que vocês vão ver. Todos os temas do curso eles estão concentrados aqui, nessa sequência, nesse índice temático. Então, por exemplo, ali tem mapeamento estratégico, passo a passo, licitação avançada, processo administrativo, que é a Lei 9784 de 99, princípios e por aí vai. Não vamos ficar lendo aqui porque isso é até cansativo, tá bom? Então aqui a gente tem o índice temático das nossas aulas da segunda fase de administrativo. E aqui tem essa coisa linda, que é esse planner, eu acho incrível esse planner, que traz toda a programação da segunda fase. Então, desde o começo, desde hoje, em que você está iniciando a repescagem, você já vai saber todas as aulas que você vai ter, dia a dia, por tema e por professor. Então, aqui em cada aula dessas tem uma siglazinha, né? DL, ali, por exemplo, na aula de licitação avançada, é Daniela Monnier. MO, na parte lá de atos administrativos, sou eu. E depois vai ter outras aulas em que vocês vão ver aí a Carol Macaubal. Aqui, por exemplo, a aula de petição inicial do procedimento comum é a Carol que dá, né? Então a Carol dá aula lá de procedimento comum da petição inicial, que foi o que caiu na última prova, né? A última prova era uma petição inicial de um procedimento comum no exame 38. Então a Carol vai dar essa aula. Então você já tem como se organizar e ver dia a dia as aulas que você vai ter. Isso ajuda muito, né? Porque você tem um planejamento, você tem como se planejar no seu conteúdo, na sua preparação. Fora isso, gente, já aproveitando, nós também temos os simulados. Todos eles estão indicados aqui. Nós vamos ter no total, 10 simulados, ó. 10 simulados no formato da prova da FGV. E eu vou dizer uma coisa para vocês que pode até chocar um pouco no começo, mas os nossos simulados, eles são mais difíceis que a prova. Como assim, Marcos? Os simulados são mais difíceis que as provas? Sim, porque a gente parte da ideia de que o treino tem que ser um treino difícil. Um treino difícil para que no dia da prova você passeie, para que a prova possa ser para você um passeio, para que você chegue na prova da forma mais confortável possível. Então vocês vão ver, sou eu que elaboro os simulados, que os nossos simulados eles realmente têm um nível difícil, têm um nível alto de dificuldade. Claro, a gente também não é doido, né? É na medida do necessário. Ninguém vai colocar questões que nunca vão cair, ninguém vai colocar maneiras de perguntar que não aparecem. Por isso que esses simulados, diz aí o nosso e-book, eles são todos no formato FGV. Então eles espelham o formato da FGV. Já aconteceu muitas vezes de questões praticamente idênticas serem cobradas. No exame 37 ou 36, caiu uma questão sobre PPP, licitação, que a gente tinha cobrado igual. Só mudava os nomes dos personagens, mas era igual ao que caiu na prova de segunda fase. Os alunos festejaram, né? Ficaram muito felizes. E isso já aconteceu inúmeras vezes. Exatamente porque a gente tem aqui sempre a meta, o objetivo de cobrar nesses simulados o que estiver mais próximo da prova. Aqui ninguém está para enganar aluno, né? Se tem algum curso, sei lá, que você viu aí que os simulados são muito fáceis, gente, não é assim que a gente trabalha. A gente trabalha com um treino difícil para que a prova de vocês seja fácil, tá bom? Bom, e aqui no nosso cronograma, nós temos exatamente dia a dia esses simulados. Então aqui dia 3, dia 10, dia 17, dia 24, né, dia 3 de novembro, vocês têm um simulado com correção, por exemplo. No dia 10, vocês têm um simulado de autocorreção. Marcos, o que seria o simulado de autocorreção? Só são 3 de autocorreção. São simulados que não vai ter essa correção individualizada. É como se fosse um bônus, vai. Além dos simulados que são corrigidos, que integram todo o curso, que são 7, nós temos ainda alguns simulados como bônus, que vêm de autocorreção, para que você resolva o simulado e veja a resposta e confira lá quantos pontos você obteve, qual foi a pontuação que você obteve. Tá bom? Então, tudo isso aí está planejado. Tem outra coisa muito legal aqui no nosso curso, eu não conheço nenhum curso que faz isso, mas pode ser que exista, mas eu desconheço, que é a chamada prova simulada. Essa prova simulada, gente, a primeira delas vai ser no dia 11 de novembro. Ó, aqui no dia 11 de novembro vai ter a nossa primeira prova simulada. Marcos, o que seria essa prova simulada? Prova simulada é o professor, no caso eu e o Dani, nós pegamos uma prova, que pode ser uma prova passada, um simulado de uma prova passada, e nós resolvemos junto com vocês.
junto com vocês no tempo de prova. Então a gente vai lá, literalmente, fazer a prova junto com vocês. Abrindo o Vadimeco, indo no índice, pesquisando as súmulas, exatamente como você vai fazer no dia da prova. Né? Exatamente como você vai fazer no dia da prova é o que a gente vai fazer nessa prova simulada. Isso, gente, é muito importante porque isso nos coloca numa situação muito próxima da prova. A gente vai mostrar para vocês exatamente como é que na prova você vai manusear esse Vadimeco. Como é que você vai pesquisar? Por onde você vai começar? Quais são os erros que você não pode cometer? Quais são os caminhos que você não pode seguir? Então, nessa prova simulada a gente vai fazer igual no dia da prova. Tanto é que chama prova simulada, tá bom? Os simulados, claro, você vai fazer sozinho, né? Ninguém vai poder acompanhar você no simulado. Mas na prova simulada a gente faz juntos essa prova. Então é muito legal, tá? O resultado é muito bom. Os alunos gostam muito dessa prova simulada e é um diferencial, digamos aí, do nosso curso de segunda fase. Aqui no nosso cronograma, vocês estão vendo aqui, por exemplo, ó, prova simulada. Então, no dia 11 de novembro, nós temos uma prova simulada. No dia 2 de dezembro, nós temos outra prova simulada. Perfeito? Aqui tem os temas. Nós temos ainda, aqui no nosso cronograma, deixa eu ver aqui onde que está. Os estudos dirigidos, ó. Vocês estão vendo? Eles estão em roxinho, ó. Estudo dirigido dia 9, estudo dirigido dia 16. O que é o estudo dirigido, Marcos? Gente, o estudo dirigido também é treino. O estudo dirigido, na verdade, ele é um complemento do treino. O estudo dirigido vai tratar de alguns temas que os simulados não trataram. Então, tem alguns temas mais específicos, às vezes são temas mais complicadinhos, ou não, mas são temas que não são cobrados nos simulados. São 5, varia muito o número de questões, mas pelo menos 5 questões que você vai responder e depois você vai ter o gabarito disponibilizado. Então, por exemplo, uma questão que pode cair lá no estudo dirigido. É possível prova emprestada no processo disciplinar? Será que lá no processo disciplinar é possível prova emprestada? Tem uma súmula do STJ que trata disso, então a gente cobra isso lá no estudo dirigido. Ou, por exemplo, um recurso administrativo tem efeito suspensivo, não tem efeito suspensivo? A gente pode cobrar isso lá no estudo dirigido. Então, é também treino, só que é um treino diferente. O simulado é como se fosse a prova. O estudo de estudo dirigido são mais questões pontuais, tá bom? Isso tudo aqui está incluído no nosso cronograma. Então, a gente tem aí muita coisa para estudar, muita coisa para fazer, muito trabalho para executar. Beleza? E por aí vai, né? Então tem tudo aí programado. Na última semana de aula, nós temos a semana de revisão. Então nós temos uma semana inteira de revisão. Revisão de peças mestras, revisão de teses, casos práticos, esses 50 casos práticos aí. E o nosso Detona, que é tradicionalíssimo, né? Todo mundo conhece. O nosso Detona, que é no último dia. Então, na última semana que antecede a prova de vocês é dia 21 de janeiro de 2024, próximo ano só, né? Que está perto já. E a nossa semana de revisão é exatamente nessa semana, de segunda a quinta-feira. Sexta, a gente tem um plantão. Não consta aí, mas a gente tem um plantão. E por aí vai, tá bom? Bom, o que mais? Aqui é nosso cronograma. Eu vou agora mostrar para vocês o material que eu preparei para vocês para a abertura dessa repescagem. Ó, aqui eu coloquei de novo a equipe, eu, Dani, Carol, e aqui o material, né? Qual é o material, Marcos, que a gente vai utilizar? Se você está na repescagem, provavelmente você conhece esse material se você foi aluna ou aluna do meu curso. A gente sabe que quem já foi aluno não trabalhou com esse material. Mas se você vem de outro curso, e é muito bem-vindo, a gente tem 3 elementos aí, 3 materiais que a gente vai utilizar. O vadão, esse VAD grande, que é o VAD das carinhas, que na verdade é o VAD dos corpinhos, né? Porque é um monte de corpo aí na sua carinha. O VAD pequeno, que é o vadinho, e o livro de prática. O que a gente vai levar para a prova? Os vadimecos, claro. O livro de prática você não vai levar. O vadão e o vadinho são as normas, né? As leis e os códigos que a gente vai levar para a prova. E a gente vai trabalhar com eles durante todo o curso. Marcos, eu preciso comprar os 2 vadimecos, o vadão e o vadinho? Gente, a resposta é sim. Para você não correr riscos, para você não correr risco de
entrar na segunda fase, fazer o curso e reprovar, por uma coisa pequena, digamos assim, leva os 2 vademecums. Os 2 vademecums, eles são importantes na prova. Por quê? O vadão, que é o VAD grande, ele é um VAD que traz as normas mais gerais. Então ele traz lá o Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Processo Penal. Ele é um código mais geral. É como se fosse um código comum a todas as áreas. Como se fosse, não. É um código comum a todas as áreas. O vadinho, ele é específico de área. A nossa área de administrativo está nesse vadinho aí. Roxo com vermelho, pelo menos nessa edição. Ele divide com conste e com tributário. Então, o que a gente precisa de mais específico para a nossa área, a gente vai ter aqui no vadinho. As leis de licitação, as leis de serviços públicos, as leis de desapropriação, que são grandes temas cobrados na segunda fase, estão todos no vadinho, que é o VAD específico para a nossa segunda fase de administrativo. Só que não é tudo de direito material que está no vadinho. Existem temas que são cobrados na segunda fase de administrativo que não estão no vadinho, estão no vadão. O exemplo melhor para a gente entender isso, bens públicos. Bens públicos é um tema que não está no vadinho. Por quê? Porque bens públicos, gente, a grande maior parte das coisas que a gente precisa estão no Código Civil. E o Código Civil não está no vadinho. O Código Civil está no vadão, no VAD grande. Então, vamos imaginar que você escolha comprar só um. E eu sei que a questão financeira pesa muito, eu sei, a gente ninguém pode ignorar isso. Mas imagina que você escolhe comprar só o vadinho. Bom, e se cair uma questão de bens públicos, como é que você vai ficar? Lá no Código Civil tem a definição de bens públicos, tem os atributos dos bens públicos, tem a classificação dos bens públicos. Então, se cair uma questão de bens públicos, se você tiver com essas perguntas, né? Se você tiver só com um vadinho, você não vai conseguir fazer. Então, o recomendável, o que a gente recomenda por uma questão de segurança, é que você use os 2. Durante as aulas, nós vamos marcar esses vademecums. Aqui no meu curso, a gente não só ensina a marcar, a gente marca junto com o aluno. Então, vocês vão ver, quem já foi aluno sabe, que a gente marca aula a aula. Dá trabalho? Demais. Ocupa tempo de aula? Demais. Mas a gente sabe que é muito importante. Você chegar com esse vademecum bem marcado na segunda fase faz toda a diferença. Ele dá velocidade na pesquisa. Esse vademecum marcado ele faz com que você pesquise mais rápido, você encontre mais rápido as perguntas. Tanto a peça como as perguntas. Então nós marcamos durante as aulas esse vademecum. Professor, então eu vou comprar os 2, beleza. E se eu não tiver comprado ainda, não deu tempo ainda de comprar? Beleza, você pode começar a ver suas aulas, não tem problema. E aí, quando o seu vademecum chegar, você vai lá e marca. Né? Você deixa lá os artigos no seu caderno, a gente vai colocar esses artigos no caderno, vai fazer a remissão a eles, e aí, quando o vademecum chegar, os 2 vademecums chegarem, você vai lá e marca. E nós temos ainda o livro de prática, que, claro, você sabe, você não vai levar para a prova, né? Ele é um livro que traz todas as peças que caem na segunda fase. Esse livro é escrito por mim, a Carol e o Daniel, organizado pelo Marco e pelo Darlan. Ele traz todas as peças da segunda fase. Os esqueletos de peça, os exemplos dessas peças que já caíram. Então, por exemplo, lá na parte de mandado de segurança. Quando foi que caiu o mandado de segurança? Tem alguns exemplos de peças de mandado de segurança que já foram cobradas na segunda fase. E também tem a parte de direito material. Esse livro é muito bom. Tem também a parte de direito material. Ou seja, para cada peça, existem teses de direito material que tem mais a cara delas. Então, por exemplo, mandado de segurança. Tem muita tese de concurso público, de agentes públicos, está lá. As possíveis teses, ou as teses que mais têm cara, mais têm cheiro de aparecer na segunda fase, se cair, se for cobrado um mandado de segurança, tá bom? Então, esse livro é importante também, não é obrigado a você comprar, mas ele ajuda aí na sua preparação. Também coloquei aqui, gente, um negócio bem legal, que é a estatística das peças que caíram na segunda fase. Não só das peças, mas também dos temas, tá? Então, a gente vai ter aqui nessa tabela todas as peças que caíram nos últimos exames, nos últimos 16 exames, até mais, a gente vai ter todas as peças. Por exemplo, no último exame, caiu uma petição inicial de um procedimento comum. Era uma ação de desapropriação indireta. Né? No exame anterior, uma ação anulatória. No outro exame, uma ação civil pública.
E aí, dentro dessa tabela, você tem a peça e o tema, as teses que caíram. Quando caiu, por exemplo, a ação civil pública, caiu o poder de polícia, por exemplo, caiu a ordem econômica, por exemplo, que são as teses dessa peça. Isso é importante porque você consegue visualizar nessa tabela o que é mais cobrado. Claro, a gente vai tratar disso durante o curso, mas nós conseguimos perceber quais são as peças mais cobradas. E também aqui nós vamos ter as questões, as 4 questões desses últimos mais de 15 exames. E a gente consegue perceber também, visualizando essa tabela, aquilo que tem mais incidência. Se você olhar aí para essa tabela, por exemplo, improbidade aparece muito, licitação aparece muito, agentes públicos aparece muito. Tem coisas aí que aparecem demais na segunda fase. E são exatamente esses temas que a gente prioriza na segunda fase. A gente vê os outros também, claro, todos, mas os que a gente vai priorizar são aqueles temas que mais caíram. Marcos, mas priorizar em que sentido? Eu não estou entendendo muito bem. Número de horas aula. Licitação, por exemplo, gente, que é um tema que aparece muito na segunda fase, tem 3 aulas de licitação. Podemos dizer que tem até mais, mas com o nome licitação nós temos 3 aulas. Licitação avançada e 2 aulas de licitação, digamos assim, não avançada, né? Que na verdade é a parte principal, digamos assim. Serviços públicos, também a gente aprofunda muito. Desapropriação, também. Agentes públicos, tem 4 aulas de agentes, porque é um tema que aparece praticamente em todo exame. Então, é assim que a gente estuda. É com esse planejamento, com esse foco, com essa organização que a gente vai estudar. Isso é mapear, isso é entender como é que funciona a segunda fase de direito administrativo. Perfeito? Então aí a gente tem essa tabela com esses temas. Agora, para a gente finalizar esse primeiro encontro, esse cronograma de 80 dias, eu queria falar um pouquinho com você que está na repescagem. Eu sei que você deve estar um pouco triste, está um pouco chateada, um pouco chateado. Eu entendo isso, é normal, não vou aqui menosprezar o seu luto, a sua dor, mas é importante, antes de tudo, que você não viva muito tempo esse luto. Eu também reprovei quando eu fiz concurso, por exemplo. Eu também já reprovei algumas vezes na minha vida. E claro, eu tive minha tristeza, eu tive meu luto, mas eu não deixei que isso se prolongasse muito. Então você que está aí um pouco borocochô, que está um pouco chateado, beleza, faz parte, acabou de sair o resultado final da segunda fase, mas levanta a cabeça logo, não perde muito tempo, porque já já vem a próxima segunda fase. E aí se você perder muito tempo, o que vai acontecer? Você vai deixar para estudar muito próximo, muito em cima, e você corre o risco de não passar. Não vamos nem falar nisso, né? Não vamos nem falar nessa possibilidade, mas para isso a gente precisa agir. A gente precisa começar hoje. E aí, pensando nisso, falando um pouco para quem está na repescagem, eu queria fazer algumas perguntas que são fundamentais e que você nem precisa responder agora. Você pode voltar depois para esse material que vai ficar disponibilizado para você e fazer essas perguntas. Primeiro, em qual parte você teve mais dificuldade na preparação? Foi no processo? Na identificação das peças ou foi nas teses de direito material? Porque geralmente, o que acontece na segunda fase? Talvez seja isso que acontece com você. Os candidatos ficam tão preocupados com a peça, em acertar a peça, e claro, é muito importante, porque se você errar a peça, você zera, mas as pessoas ficam tão preocupadas em acertar a peça que elas esquecem do direito material. E, gente, eu sempre falo isso. O direito material, ele compõe mais de 50% da prova. Sim, mais de 50% da pontuação vem do direito material. As 4 questões são direito material. Raramente aparece alguma questão, nem lembro da última vez que apareceu alguma questão falando de processo dentro das questões, dentro das 4 questões. As teses da peça são de direito material. Ora, pensa junto comigo, matemática. Se as 4 questões, que são 50% da prova, são direito material, e eu ainda tenho mais as teses da peça, que são direito material, se você negligenciar o direito material, você está cometendo uma atrocidade com você. Você está buscando a sua reprovação. Porque se mais de 50% da prova é direito material, você não pode negligenciar esse direito material. Então, pode ser que isso tenha acontecido com você, você não deu atenção devida para o direito material. E aí eu vou pedir uma coisa para vocês. Vejam
todas as aulas. Por isso que é importante começar já. Veja todas as aulas de direito material, porque elas todas podem cair. Ah, tem umas que caem mais, tem umas que caem menos, mas de vez em quando o examinador quer dar uma rasteira na gente e ele foge um pouco do tradicional e vai lá para aquela parte que o povo não estuda. Então, preocupe-se em organizar-se e ver todas as aulas de direito material, tá bom? Bom, qual o principal motivo da reprovação? Tempo, direito material, identificação na peça. Tem muito a ver com a primeira pergunta, né? O tempo, gente, ele tem muito a ver com essa outra pergunta. Durante a preparação houve treino? Sabe por quê? Tem muito aluno que pensa assim, eu vou só ver as aulas. Eu tive um aluno na segunda fase, não foi nem de ADM, foi de tributário. Ela perguntou assim, professor, se eu ver só as aulas, eu consigo passar? Eu disse, de jeito nenhum. Na segunda fase, o treino ele não é importante, ele é determinante. E é muito importante que você saiba treinar. Esses simulados que vocês fazem, como eu falei no começo dessa aula, eles se aproximam muito da prova da FGV. Então, quando você sentar para fazer simulado, você vai reservar 5 horas do seu dia para fazer o simulado. Não adianta você fazer simulado pingado. Senta, faz uma questão, vai para o bar. Ou para qualquer outro lugar. Volta, faz outra questão. Vai pedalar. Daniel, né? O Daniel adora pedalar. Sai. Gente, não pode ser assim. Porque o simulado, ele tem que simular a prova. E por isso que muita gente, quando chega na prova, não consegue chegar até o final. Não consegue ler todas as questões, não consegue responder tudo, porque não ganhou fôlego, não ganhou tempo de prova. Você precisa se adaptar nesses 10 simulados, nesse tempo de treino de você, do seu treino na segunda fase, ao tempo de prova. Lógico, no começo, mesmo você que está na repescagem, pode sentir uma certa dificuldade, né? Especialmente quem vem de outros cursos que talvez não esteja acostumado com os nossos simulados, que realmente simulam a prova. Então, pode ser que no começo você não consiga fazer em 5 horas. Você faz em 6. Só que à medida que o tempo vai passando, à medida que esses simulados vão passando, você vai ganhando fôlego, você vai ganhando estrutura e você vai conseguir fazer em 5 horas no dia da prova. Treine de acordo com a realidade. Não treine se enganando. Se enganar, gente, pode até dar um afagozinho no começo, mas no final não traz resultados. Então não se engane. Treine, faça todos os simulados. Sim, faça todos os simulados e faça dentro do tempo de prova. Tá bom? É isso, o treino é muito importante. Tanto que eu coloquei aí, durante a preparação houve treino. Lógico, não só os simulados, os estudos dirigidos também são muito importantes. Tá bom? Eu vou deixar aí para vocês esse complemento. A gente vai trabalhar com tudo isso durante o curso, mas eu já deixo na primeira aula, tem aqui os laboratórios, né? As provas comentadas, etc. E também aqui no final tem a questão da marcação do vade-mecum, que eu até falei para vocês já. Aqui no meu curso a gente não ensina só a marcar, a gente marca junto com vocês. Então ao longo das aulas a gente vai marcar o vade-mecum, a gente vai usar as cores corretas, fazer tudo do jeito que a banca manda. E cuidado, tá? Eu sempre brinco e digo, eu falo a seguinte coisa, não fale com estranhos. Tem muito aluno que a gente está marcando lá o vade-mecum, marca o vade-mecum, tá lindo. Quando chega na última semana, tem aluno que surta porque escutou o colega de outro curso dizendo assim, ó, isso aqui não pode. Presta atenção, tudo que a gente fizer aqui no curso está de acordo com o edital. Nós não fazemos uma vírgula sequer fora do que o edital prescreve. Porque a gente não é doido, gente, a gente trabalha sério. Imagina se a gente ensina uma coisa para você que não pode e você tem essa prova tomada de você. Então, cuidado, né? Não escute a galera que está aí viajando com outras regras. Não. O que a gente fizer durante o curso é porque realmente pode ser feito. Tá bom? Muito obrigado. Eu quero mais uma vez desejar boas-vindas para vocês, agradecer por esse voto de confiança, dizer que vocês não vão se arrepender. E qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, qualquer dúvida, qualquer tipo de comentário, mandem para mim. Meu Instagram, aqui no começo eu não coloquei, mas é o @Marcos Aurélio Freitas, tá? Vou colocar aqui. Meu Instagram é o @, deixa eu só colocar aqui caneta. Então, meu Instagram é o @Marcos Aurélio Freitas.
tá? Qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, manda para mim, @Marcos Aurélio Freitas. Beleza? A gente vai se falando, vai se comunicando e você vai passar. Você vai passar. A gente está aqui para isso. Eu, Daniel, Carol, a equipe de professores assistentes, toda a equipe pedagógica, técnica do meu curso está à disposição de vocês para que realmente vocês sejam aprovadas. Um grande abraço e mais uma vez sejam muito bem-vindas. Tchau, tchau.